Eu tenho muito a dizer sobre esse episódio de Steven Universo, e acredito que, como existem outros focados ou que pelo menos citam a relação da Connie com os pais, eu ainda vou abordar esse assunto mais algumas vezes aqui no canal. Honestamente, eu não sei se eu vou conseguir expressar tudo aquilo que eu desejo nesse vídeo com as melhores palavras, mas ainda assim, eu espero que faça sentido pra alguém. O episódio começa com a Connie e o Steven na casa dele, assistindo a um seriado clássico de médicos com núcleo em um hospital. O motivo da Connie estar lá não é apenas por querer passar esse tempo com o Steven, mas porque sua mãe, que é médica, não a permite assistir aquele programa por considerar algo irreal, algo que não representa verdadeiramente a rotina de um hospital e casos a serem tratados. Logo nesse começo, nós já temos duas vertentes e eu quero esclarecer isso. Primeiro, Connie é uma criança e sua mãe está certa em determinar aquilo que é ou não saudável para ela assistir. No entanto, quando exatamente é ultrapassada aquela linha que separa o zelo do controle absoluto? Connie é uma menina esperta, extremamente dedicada a tudo o que faz, exemplar, regrada, mas aquilo que seus pais colocam como disciplina muitas vezes é o motivo que faz ela desmoronar. E não é errado ter disciplina, não é errado ensinar o seu filho a ter foco, a estudar e prezar pelas coisas importantes que podem dar a garantia de um futuro melhor. Mas, ainda nesse episódio, nós vemos o quão fácil é se perder desse objetivo e o quão fácil é fazer com que, na verdade, aquela pessoa aprenda a se esconder e se reprimir acima de tudo. Alguns pais buscam criar filhos fortes, sem perceberem que, na verdade, só estão fazendo com que eles cubram toda a sua fragilidade com uma armadura densa. Aqui, eu crio um paralelo com o meu vídeo anterior. Pessoas são frágeis, todos precisam ter o direito de não serem fortes. Fortes como o mundo diz que elas precisam ser, quando, na verdade, tudo bem cair e tudo bem falhar. Ser forte de verdade não significa suportar todos os obstáculos sozinho e sem descanso, mas entender quando você precisa parar e respirar, quando você precisa de apoio para cicatrizar as feridas que foram criadas durante o caminho, e quando você precisa desviar a mente de todas as preocupações para que ela não caia em ruínas. O ditado "trabalhe enquanto eles dormem" é uma falácia, e você também precisa dormir. Naquele momento, Connie recebe uma ligação de sua mãe e descobrimos que ela mentiu sobre Steven, dizendo que ele tinha uma família convencional constituída por mãe e pai vivos, o que sabemos ser impossível. Rose Quartz abriu mão do corpo físico para que Steven pudesse viver, deixando-o somente com o pai e, é claro, com as Jens. Steven até tenta fazer a Garnet se passar por sua mãe, mas digamos que isso não dá muito certo e, de repente, os pais da Connie querem marcar um jantar com a família Universo para conhecê-los de fato. Aqui, vemos na prática o resultado de todo esse controle, da punição aos mais mínimos erros, ao simples fato de ser humano. A Connie tinha medo de que, se contasse a verdade sobre as Jens e a magia, seus pais não permitissem mais que ela fosse amiga de Steven. Novamente, eu abro duas vertentes. Por um lado, é compreensível, eles não querem a filha correndo riscos, mas isso obviamente é algo muito isolado e voltado à realidade da série. Vamos trazer isso para o nosso mundo agora e conversar um pouco sobre essa questão. Julgamento, precipitação e idealização. Você já teve a impressão de que as expectativas dos seus pais eram muito mais altas do que aquilo que você se sentia capaz de fazer? E não, eu não tô falando de quando você tá inseguro, mas recebe suporte e percebe que era disso que precisava, e então se sente acolhido por ter tido apoio. Eu tô falando da cobrança, da busca por uma perfeição que, muitas vezes, eles mesmos não conseguiram alcançar, mas idealizaram em você, e agora esse é o seu fardo, o seu dever. Falhar significa decepcionar, e você se sente pequeno, se sente sozinho, e sente que não é digno de amor e admiração, afinal, era só fazer, não é? É só estudar, é só tentar, é só correr atrás. Quando a falha se torna sinônimo de punição, é exatamente o ponto que nos distancia daquilo que deveria ser um conforto. A regra é clara e nunca falha. Uma vez que errar significa ser rejeitado por isso, sua mente cai em declínio. A ansiedade aumenta, a confiança diminui e o medo toma conta. É solitário e, de repente, você se vê cercado, sufocado. Você sabe que não é bom o suficiente e ouvir isso dói e ver isso dói. Muitas vezes não precisa ser dito, mas você percebe no olhar, na reação. Você vive por sonhos que não são seus, por expectativas que não são suas, e o que deveria ser a sua maior fonte de inspiração, foco e determinação se torna aquilo que te joga para baixo.
Pessoas que passam por isso muitas vezes estão suscetíveis a sofrerem mais no futuro, não só pela pressão interna já costurada em suas mentes, mas pela facilidade de serem afetadas pelos outros, ou até mesmo pela incapacidade de se impor, porque aprenderam que suas opiniões não são certas e que suas vontades podem ser anuladas. Elas podem se tornar mais sensíveis, indo totalmente contra aquilo que tentaram construir, porque agora as emoções são mais intensas. Elas sabem que não podem derramar, que vão ser julgadas, e o acúmulo cresce. A falsa resiliência aumenta a ruptura. Elas não se sentem fortes, mas sentem que precisam ser, e o estrago que isso causa muitas vezes é irreversível. A partir daqui, as coisas vão de mal a pior no episódio. Steven decide que as Gems devem se fundir, e assim teria aquilo que representava sua mãe. Elas três, juntas. As três mulheres que vinham cuidando de si, que assumiram esse papel. E eu acho que o maior exemplo de duas educações, uma saudável e outra nem tanto, são essas duas famílias. As duas têm falhas, não são perfeitas, mas uma delas cria uma mente que sabe que pode confiar e onde vai encontrar conforto. Uma consciência que não precisa mentir para sentir o mínimo de segurança, para sentir que não vai ser punida por ser quem ela é. O jantar é um desastre. Alexandrite, a fusão das três Gems, é tenebrosa e nada convencional. Em um certo ponto, elas perdem a sintonia e se desfazem, porque a Pérola não queria comer enquanto a Ametista queria de qualquer forma. E aí, vemos a mentira cair por terra também. Agora, Connie é confrontada por tudo aquilo que inventou e, mais uma vez, ela percebe o quão sozinha está. A mãe da Connie aqui diz uma das coisas mais pesadas que uma criança pode ouvir. Eu sabia que deveria ter confiado nos meus pressentimentos sobre esse garoto, mas nunca pensei que não pudesse confiar na minha própria filha. Connie encarou a decepção por algo que, apesar de ter sido ela quem mentiu, não foi ela quem construiu esse castelo de insegurança desde o início, foi a própria mãe. Afinal, como ela poderia contar a verdade sabendo que não seria entendida, que não seria minimamente ouvida? Nesse momento, Connie pensa em fugir, e ela vai, devastada, com Steven indo atrás. Mais cedo, Steven havia pensado que se tratava de vergonha, mas ela contou a verdade, que se tratava só do medo de perder aquela amizade. Pessoal, eu sinto que, novamente, eu preciso abrir essa questão aqui. Eu sei que faz sentido nesse universo. Magia, as Gems, é totalmente compreensível, mas eu quero que vocês entendam o quão mais profundo isso é, e eu uso a série como uma base para essa reflexão, me guiando pelos acontecimentos dentro daquele núcleo, mas mantenham a mente aberta e percebam que cada nuance disso é extremamente delicada e real de muitas outras maneiras. Bem, no fim, Steven e Connie entram em um ônibus com uma ideia impulsiva de viverem longe de todos, mas Alexandrite, novamente, os alcança e os leva de volta. Ali, vemos cada um sofrendo as consequências das suas atitudes tolas. Steven recebe um sermão e um castigo, totalmente merecidos, isso é, 1000 anos sem televisão parece um pouco devastador, pobre Steven, mas voltamos para Connie. Ela pergunta se ainda pode ser amiga de Steven e, de maneira até bastante gentil, a mãe permite, reconhecendo que ele tinha uma boa criação porque, no fim, ela só estava preocupada com os núcleos em que sua filha estava inserida, se eram boas pessoas, se era algo que faria bem para a mente dela. Isso é importante, é sensato, é cuidar, mas o fato de ela ser genuinamente amada não faz com que todo o restante seja apagado. Muitas vezes é sutil e essas são as piores. Eu não me lembro bem, porque tem anos desde que assisti, mas acho que os pais da Connie melhoram com o tempo e entendem mais e percebem que ela precisa ser ela mesma, afinal, eles também estão aprendendo, todas as pessoas estão constantemente evoluindo. No entanto, marcas como essa nunca são apagadas de fato, e é muito difícil que, na vida real, uma mudança assim ocorra dessa maneira. E esse tipo de controle não acontece apenas com crianças, mas durante toda a vida. Nós vemos pessoas mais velhas dizendo que seus filhos não se importam, que são ingratos, e sim, isso acontece. Mas muitas vezes, essas pessoas simplesmente sofreram tanto e desenvolveram tantos traumas que não podem continuar perto daquilo que os machucou assim. Vemos outros julgando também, tios, primos, conhecidos, tirando conclusões sobre outras pessoas, porque cada um tem um parâmetro daquilo que é sucesso e daquilo que é ideal. Fato é que ninguém tem o direito de te fazer sentir insuficiente, e você não foi feito para seguir o caminho que te dizem para seguir. Estude, tenha disciplina, foco, sim, mas viva também e seja gentil consigo mesmo. Você não é uma decepção e não precisa provar isso para ninguém.